Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, terceira semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, algo é fato no capítulo 6 que nós estamos ouvindo ao longo destes dias. O discurso eucarístico de Jesus. Jesus, nesse evangelho, ele quer deixar alicerçado no nosso coração e na nossa alma a verdade sobre a Eucaristia. Ela é o pão descido do céu, ou seja, é o próprio Jesus, vive verdadeiro nas espécies consagradas. Alimento essencial, necessário para os que desejam chegar à eternidade. Jesus é claríssimo ao dizer: quem come deste pão viverá eternamente. E ele afirma isso duas vezes no Evangelho. Quem comer deste pão viverá eternamente. Agora, nós precisamos notar uma coisa. É preciso ter fé. Porque ao olharmos para a hóstia consagrada, para o vinho consagrado, o que nós vemos? Pão e vinho. Nós não vemos aquilo que significa, aquilo que foi pela ação do Espírito Santo, a imposição de mãos do sacerdote e oração de consagração e bênção, nós não vemos o corpo e o sangue do Senhor, mas a fé que nós devemos ter no Filho de Deus e nas suas palavras, nos leva a crer que para além das aparências estão corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para qualquer situação na vida cristã, o primeiro requisito é a fé. E é por isso, como eu dizia 2 dias atrás, antes de que nós venhamos a ser saciados pelo pão eucarístico, como aquele povo na Decápole, nós precisamos ser saciados pelo pão da palavra, que faz brotar no nosso coração e na nossa vida o dom da fé. Ninguém crê simplesmente porque quer. Crê porque ouviu sobre Deus. A pregação da palavra é que suscita no coração do homem a fé. A fé, nós sabemos, é um dom derramado por Deus através da nossa escuta da sua palavra. E pelo nascimento da fé em nosso coração, pela certeza de que Deus falou a nós e de que o Senhor existe e é real, nós também podemos ter certeza que, para além dos sinais visíveis da Eucaristia, pão e vinho, estão corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está ali. Os nossos olhos não veem corpo e não veem sangue, mas a nossa alma sabe, é o Senhor. Tantos santos e santas ao longo da história de evangelização que a Igreja vem empreendendo nesses 2000 anos, tiveram essa revelação mística. Viram o Senhor na Eucaristia. Receberam as espécies que se tornaram corpo e sangue em seus lábios. É Jesus real.
Mas para que eu entenda a realidade deste sacramento, eu preciso crer. E o que nós temos hoje, dentro da própria igreja, infelizmente, uma multidão que não crê, que acha que todo o discurso de Jesus ele é apenas alegórico, é uma metáfora. E não, é real. Jesus é o pão da vida, o pão que sacia toda a fome. Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nascido da Virgem Santíssima. Deus que desce do céu, toma a nossa carne, é pessoa, que caminha no meio de nós e que verte o seu sangue na cruz pela nossa salvação, para que nós pudéssemos, na liberdade do coração e da alma, guiados pelo Espírito que Ele derramou em Pentecostes, escolher o caminho que conduz para a vida. Escolhe, pois, a vida, nos diz a Sagrada Escritura. E escolher a vida significa escolher a Deus, a Jesus, o pão que desceu do céu. Nós não podemos, caríssimos, estar presos àquela mentalidade antiga de que Deus realizava sinais, mas Ele mesmo não vinha até a terra para mostrar os sinais. Jesus é o grande sinal de Deus. Jesus é a manifestação pública, física de Deus. Jesus é o amor de Deus no meio de nós. Então peçamos ao Senhor que esse pão que Ele nos dará, ou seja, que Ele já nos dá em toda a Santa Missa, pela palavra e pela Eucaristia, produza em nós um fruto de eternidade. E sejamos nós divulgadores desta boa nova, que nós agora, nesses dias da ressurreição do Senhor, estamos a proclamar aos quatro ventos. Mas que a nossa vida seja, de fato, o verdadeiro anúncio de toda essa boa nova. Porque nós podemos pregar, podemos falar, podemos anunciar, mas se a nossa vida não dá testemunho daquilo que nós pregamos e anunciamos, não tem sentido algum a nossa pregação. Que Deus te abençoe e até amanhã.